Olá pessoal, estou aqui para poder dar um depoimento sobre a empresa Revigorment, a pedido da equipe. Como eu já estou fazendo um tratamento já há alguns meses, eles me perguntaram se eu poderia dar um depoimento sobre o que eu estou achando e com uma condição, né? Eu falei com eles que eu seria bem sincero no que eu acho e também contar um pouco a história de como eu vim parar, né? No caso, como eu descobri, na verdade, a empresa Revigorment, tá? Primeiramente, eu fui indicado pelo meu cardiologista, né? Quando eu comecei a fazer alguns exames, mas a minha principal queixa foi em relação à questão sexual, né? Eu estava tendo alguns problemas, né? No caso da minha vida mesmo, em relação a trabalho, entre outras coisas, e isso me afetou bastante. Só fui perceber isso depois, porque a gente acaba que não enxerga o que está acontecendo às vezes, né? Então eu comecei a procurar ajuda, fazer vários exames e fui ver que isso estava me afetando muito, a minha questão sexual, certo? Quando eu fui no meu cardiologista, ele me indicou a Revigorment, falando que eles tinham uma solução, né, uma solução que realmente, quando ele me falou que realmente poderia resolver mesmo, ou poderia ajudar muito a, pelo menos, resolver aquela parte inicial, né? Então eu procurei o pessoal, né, entrei em contato, e eles me passaram a questão do tratamento, expliquei qual era a minha situação. Segundo relato do médico, né, o diagnóstico do médico, ele me falou que eu estava com baixo fluxo sanguíneo, né, no pênis, e que eu deveria fazer um tratamento do spray, um uso contínuo, né? Então eu comecei a fazer esse uso e, assim, já nos primeiros dias ali a gente já começa a sentir, mas não é ainda o resultado final. Porque o que eu vejo muito as pessoas vendendo aí, a gente vai acompanhando na internet, que aparece cada coisa aí que o pessoal vai vendendo como se fosse algo milagroso, que fosse resolver o problema, e as pessoas não levam a sério, eles acham que aquilo ali às vezes é uma brincadeira, que já vi vendendo até balinha que você pode consumir aí, que naquele momento vai resolver, e a pessoa vai naquele intuito ali que vai realmente mudar a vida, e não funciona desse jeito, tá? Porque a gente tem que tratar isso como uma coisa séria. A gente tem que entender que a gente tem que tratar isso todos os dias. É um uso contínuo, você tem que estar todo dia ali focado em resolver o seu problema e todo dia ter uma disciplina para poder utilizar o produto. Então, já vi também, usando até alguns sites, usam até nomes de pessoas importantes aí, como médicos e tudo, né? Pessoas que realmente fizeram a diferença em descobrir alguma fórmula para poder resolver, né? E eu fico impressionado quando eu vejo isso aí. Mas a gente não consegue, né? Realmente avisar todo mundo, né? Dia a dia corrido aí também, como que a gente vai conseguir avisar né? Quem dera se a gente conhecesse todo mundo para poder dar um toque, né? E falar, olha, isso não funciona, né? Eu fui em várias clínicas, né? A fazer tratamentos, né? Como algumas clínicas famosas aí que o pessoal conhece, Boston, entre outras, né? Que são mais de renome. E se vocês me perguntarem se funciona, eu falo, funciona, realmente, funciona sim. Agora, o detalhe é manter isso, é você manter aquele tratamento, que são tratamentos caros, e haja recurso para poder ficar pagando 8 mil, 7 mil, 6 mil em tratamentos, e se fosse uma vez, a pessoa até fala assim, ok, beleza, vamos fazer, e eu sei que vai resolver, mas não é assim. Se você não fizer o uso contínuo, você não tem resultado, porque acaba regredindo aquela situação, né? Você vai começar a ter os problemas novamente. Então, eu ficava, como que eu vou ficar mantendo isso, né? Como que a gente vai ficar pagando ali de 6 meses, 7 meses, 8 meses, em 8 meses, no caso, 6 em 6? Como que a gente vai ficar pagando 8 mil, 7 mil sempre? Se a gente for colocar isso anualmente,
Você vai ter que abrir mão de pagar contas dentro de casa para conseguir fazer o tratamento. E aí você pensa, se eu não fizer, eu vou ter um problema na minha vida, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, porque tudo afeta. E a primeira coisa que a gente faz é sentir inválido, né? A gente não se sente tão homem assim para poder seguir a vida da gente. Perde a vontade de fazer um exercício, perde a vontade, né? Você tem vergonha de procurar a sua parceira, etc. Né? E isso acaba afetando, gerando aí até né? Em alguns casos aí, separação, né? Divórcio, etc. Então isso é muito ruim. Então, quando eu fui indicado pelo meu cardiologista, eu conheci a Revigourmet e o que eu achei interessante? Que eles conseguem, eles têm um serviço de teleconsulta, né, que você pode, se você tiver alguma dúvida e tudo, você quiser conversar com o médico, você consegue. Mas o que mais me interessou foi o fato de eu conseguir manter o tratamento com um preço justo, que é um tratamento que eles fornecem para a gente. Ele é direto de um laboratório, que é um dos laboratórios mais conceituados aí do Brasil, que também fornece o mesmo medicamento para essas empresas de renome. Então, como eles trabalham de um formato online, né, que pode nos atender, que de forma mais simples, mais prática, a gente pode de qualquer lugar fazer uma teleconsulta, quando a pessoa quer fazer, no caso, né, que eu sugiro às vezes vamos dizer assim, passou 3, 4 meses, você faz uma teleconsulta, conversa com o médico e ele vai te dar algumas instruções, caso você, né, veja que tem que mudar a formulação, etc. Eu acho que é super interessante, mas o que é principal é você ter a possibilidade de manter um tratamento de forma contínua com preço baixo, com o mesmo medicamento usado praticamente, ou até melhor, porque muitas empresas trabalham com medicação, no caso aquela medicação ali padrão, e à medida que você vai usando e você vai sentindo ali que precisa, você pode mudar a medicação. Você pode chegar e falar, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo uma falta daqui, e o médico vai mudar essa medicação para você de acordo com o seu diagnóstico. Então é isso que eu achei interessante, eu fiquei feliz com isso e me deu a possibilidade de manter. Agora, uma coisa que eu falo bem claramente aqui, você não vai conseguir, se você está querendo brincar, vamos dizer assim, você pode comprar essas balinhas aí, esses comprimidos aí, de tanto que eu tive que pesquisar isso, né? Eu acabei aprendendo um pouquinho que desses produtos que tem aí tudo, que são, no caso, fitoterápicos, que não resolvem nada, né? E também esses produtos milagrosos aí que o pessoal oferecem aí e te cobrando caro, e você vai se frustrar, porque você não vai ter coragem de... Vamos pensar aqui, se o produto não funcionar, você vai falar com alguma pessoa que o produto não funcionou? Você vai abrir essa intimidade para a pessoa? Não vai. Você vai ficar com aquilo para você, e eles usam muito disso mesmo. Fala assim, como que essa pessoa vai reclamar aqui? Não vai ter coragem de ficar reclamando, falando que está com problema de disfunção. Ele acaba ficando aquilo para ele mesmo. E é a estratégia que eles usam para usar o seu emocional, né? Eles usam isso contra você mesmo, assim, vamos dizer. Sabem que você não vai ter resultado e você também não vai lá reclamar. É isso que eles fazem, né? Eu fico meio indignado. Eu fico meio indignado com isso, né? Porque eu vejo essa situação, porque eu já passei por isso. Então eu tive esse problemas disso, né? Eu estava com baixo fluxo sanguíneo e não conseguia ter ereção direito. E uma coisa que eu aprendi também foi que uma ejaculação precoce, por exemplo, que eu também estava tendo esse tipo de problema. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir durar muito, e você quer, no caso, ter vamos dizer, chegar ao orgasmo rápido para não perder aquela ereção. E quando a gente tem, por exemplo, ali um problema que você sabe que você está na mente ali, que está realmente, que você não tem segurança, você sabe que uma ejaculação precoce, ela leva à disfunção,
E uma disfunção também leva a uma ejaculação precoce. É uma coisa, liga a outra. Praticamente a mesma coisa. Quando você procura um problema que você está tendo de ejaculação precoce, provavelmente você não está conseguindo manter, você tem medo de, dependendo, de ejacular rápido e não dá conta mais, né? E também o emocional também pode te afetar quando a pessoa não tem uma ereção. Ela pode ficar com aquilo na cabeça, o emocional afetar ali, dele não conseguir chegar na hora lá e conseguir ter a relação com a parceira dele, e quando ele consegue ter aquela ereção, ele fica com medo até de ejacular rápido para poder não perder, né, aquele ritmo ali. Então, o que eu falo aqui, pessoal, esse aqui é um depoimento bem sincero. Não caiam nessa situação de ficar achando que você vai comprar um comprimido, alguma coisa, vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver, tá? Você precisa de uso contínuo. Você precisa de estar todos os dias. É igual quando você quer você quer malhar para poder ter um corpo legal e emagrecer, você não vai conseguir fazer isso uma vez só. Você precisa de ir todos os dias, ter uma disciplina para poder ter o resultado. E é a mesma coisa no caso também de um tratamento de disfunção e ejaculação precoce. Você precisa usar produtos todos os dias. Você vai depender. Por exemplo, no meu caso, eu comecei usando 2 jatos de manhã, 2 jatos na parte da tarde, e quando eu iria ter relação, eu poderia usar mais 2. Isso com o médico falando para mim. Depois, quando a coisa começou a acontecer melhor, porque ele vai melhorando o seu fluxo sanguíneo e você vai sentindo aquilo ali, aí eu comecei a sentir maior libido, e o que mais ajuda é a confiança. É a nossa confiança de saber que a gente consegue. Então, nesse ponto, você começa a ter mais confiança, você começa a diminuir. Então, aí eu comecei depois fazendo 2 jatos de manhã, 2 jatos à tarde, depois eu comecei com 1 jato só, e nunca mais eu parei de usar, certo? E na medida do que vai passando os dias, você vai começando a ter mais confiança e você mesmo vai se dosando, você mesmo vai vendo o que é necessário para você. Porque como você começa a ter ereções, no caso, assim, espontâneas, né? Você começa a ter mais confiança e você sabe que a hora que precisar você vai conseguir. Então você mesmo começa a dosar. Então a vantagem é que, como o tratamento, eu achei ele muito acessível, né? E sério, né? Uma empresa por trás ali, que tem uma empresa olhando isso, né? Um médico por trás disso, a gente tem a liberdade de perguntar para o pessoal, falar, olha, você acha que eu posso usar 1 jato, 2 jatos, 3? Eles vão te informar e você vai se adaptando, mas a vantagem é que você mesmo vai conseguindo criar isso, você mesmo vai conseguindo sentir isso dia a dia, né? Por exemplo, esse aqui é o spray, no caso, né, que eu utilizo sempre, que é o spray da Revigormet. E esse aqui tá praticamente já no finalzinho, né? Acho que não dá nem para ver, acho que dá para ver um pouquinho aqui, que não tem, tá quase 0, né? Por quê? Porque é um spray que eu uso, né? E é interessante que ele tem um sabor até de morango, até não é aquele remédio, aquele gosto ruim, né? De remédio, né? Então eu acho que isso é interessante. E é simplesmente isso aqui, ó. Isso aqui que vai resolver para você. Isso vai resolver. Tá? Se ele não resolver 100%, ele vai resolver 80%, 70%, né? E vai de caso a caso. Agora, tem situações aí que vão ter pessoas que vão preencher uma ficha, no caso depois, para poder ver o diagnóstico, e às vezes isso aqui não vai funcionar, porque o caso dele é muito mais além do que um spray. Então vai precisar de um tratamento específico. Aí o pessoal da Revigormet vai te dar o parecer e vai falar com você o que você precisa, certo? Então, para finalizar, pessoal, só deixo aqui um relato bem sincero. Não caiam nessas armadilhas, tá? De coisas aí que o pessoal fica oferecendo, que não vai resolver. Você vai ser frustrado, você vai gastar dinheiro e não vai resolver seu problema, tá? Então, espero ter ajudado, né, falando um pouco aí sobre a minha situação e o que aconteceu hoje. Com certeza eu sou muito mais tranquilo, né? Eu tenho mais confiança, claro, porque o dia da gente vai mudando bastante e a gente consegue
E não é, e isso, gente, não é uma questão de idade, tá? Isso aí qualquer pessoa pode ter. Isso aí, hoje eu tô com 38 anos, né? E eu tive isso já, eu comecei a ter isso aí mais ou menos uns 2 anos atrás. Até eu querer buscar ajuda, demorou. Isso realmente foi demorado até eu criar coragem. Porque a gente não quer se expor, aquela coisa toda. Mas hoje eu consegui realmente, com uso contínuo, hoje eu tenho tranquilidade mesmo, né? Consegui resolver minha situação e eu estou muito feliz, tá? Então, espero aí ter ajudado vocês aí que estão, né, assistindo aí tudo. E desejo aí boa sorte para todo mundo e só falo assim, não fique com medo de procurar ajuda, porque isso aí, se você não buscar ajuda agora, você vai ficar deprimido e lá na frente pode ser tarde, porque a vida vai passar, o momento que você poderia estar sendo mais, se sentindo mais empoderado, mais forte, mais confiante, você vai deixar passar. Não deixe passar isso, porque esse é um problema muito sério que pode levar a depressão, entre outras coisas, tá bom? Então espero ter ajudado vocês aí e tudo de bom para todos.